Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos juntos aqui para mais um vídeo de literatura e hoje começando uma nova escola, né? Então vamos lá. Essa nova escola que eu estou falando para vocês, esse novo movimento, esta fase literária que é chamada de naturalismo, né? O naturalismo que a gente já vem discutindo e falando, e vocês já sabem que apesar de ter o nome aí natural, a gente não tem dentro deste movimento a noção de natureza como sendo esse ponto-chave, porque naturalismo não é a natureza. A natureza ela ficou lá no arcadismo, no termo do bucolismo, do ambiente bucólico, né? Do campo, da fauna, da flora de modo geral. Então a gente tem este novo momento que aconteceu aí, né, associado à figura do realismo, que foi a escola passada, e nós estamos aí na segunda metade do século XIX, né, todo este tempo até passarmos pelo parnasianismo e depois, por último, pelo simbolismo, fechando esse século. Por enquanto, a gente entra neste mundo aí que é um mundo, né, bacana, até porque dá para a gente ter uma noção melhor da vida e até do nosso comportamento, ok? De modo geral. Então vamos lá. Bom, esta foto aqui eu achei super pertinente para a gente começar falando sobre essa questão da evolução do homem, né? Então, o naturalismo ele vai falar sobre isso, por quê? Porque ele vai ter como foco dizendo que o meio é que faz o homem. Então, a partir do meio é que o homem vai agir, se desenvolver, interagir, né? Então, a gente tem desde essa questão dos tempos, né, pré-históricos, ok? E até hoje, aqui é onde o homem está diante das redes sociais, né? Então, será que é este meio que vai fazer quem é você? Se eu moro em um meio benéfico, se eu moro em um meio maléfico? Então, é isso que nós vamos ver dentro deste assunto, que tem uma base científica, né? Então, ele não é assim, gente, do nada. Então, a gente tem uma história, tem uma, né, ciência, tem todo um embasamento para se chegar a estas conclusões. Então, nas obras naturalistas, né, as personagens agora elas vão ser de outro jeito, né? A linguagem é outra, as deduções são outras, né? Então, na época, esse público leitor, né? Veja, século XIX, a gente está no XXI, e aí a gente tem as mesmas, né, concepções, até algo bem pior, que se explica diante desse contexto do naturalismo, que serve para a gente fazer ponte, né? Fazer elas, fazer ligações. Então, como eu disse para vocês aqui, a gente tem esta foto belíssima, como eu disse. Por quê? Porque a obra naturalista ela vai ser comparada a um experimento, né? Então, o leitor ele vai estar diante de situações de patologias, de explicações, né? De casos, de personagens, apesar de serem fictícios, mas eles vão ter esse corte da vida, do que acontece. Porque o natural é aquilo que nasce com a gente, esses instintos, que é a palavra-chave do assunto. É o instinto natural de cada ser humano, né? O meu eu. Então todos nós temos esses instintos e eles podem ser despertados ou não, a depender do meu meio, né? Então a gente tem aí a obra naturalista como sendo um experimento, certo? É por isso que se fala assim, é uma obra de tese, ok? Então a gente tem dentro aí a ciência do darwinismo, da seleção natural, os mais fortes sobrevivem, né? Positivismo, certo? Então a gente tem todas essas correntes aí que permearam o naturalismo, ok? Muito massa essa foto, achei muito bacana. E vamos pensar aí que eles estariam observando a sociedade, queira que não queira assim, né, pessoal? E a obra ela vai ser aí esse caminho, esse instrumento maior dessa ciência, certo? Bom, eu achei massa também essa foto, né, para que vocês entendam bem melhor a questão dos meios. Então, a gente vai ter dentro do assunto um termo chamado determinismo, né, em que ele vai falar e que o homem ele vai agir no mundo de acordo com o seu meio social, né, como vocês estão vendo na foto, de acordo com a sua raça, aí envolve a questão hereditária e de acordo com o seu momento histórico, ou seja, o seu tempo. Então, as pessoas do século XIX, ok, viveram de acordo com tudo que aconteceu naquele tempo, naquele ano, naquele mês, naquela década, né? E a gente também, hoje aqui mais atual. Então a gente tem aí de um lado, né, a questão de um meio que não é tão favorável, que a sociedade condena as, né, comunidades, vamos assim falar, que é mais atual, e do outro a questão do povo da elite, né, os ricos ou a classe média, certo, pessoal? Então, quem mora em um meio
né, favorável? Será que ele vai agir sempre para o bem? Ele vai entender o outro, ele vai ter empatia, ele vai praticar as coisas boas apenas, né? E aí? Então é muito complicado, certo? Então a gente tem essas exposições, né? Tem essas deduções e nem todo mundo que mora em um meio desse lado direito, né, é do bem. Nem todo mundo, né? Porque eu moro em uma casa muito bonita que eu faço só as coisas boas, não é por aí. Então a gente tem esses extremos, certo? Então é o meio, quando fala meio, não é o meio ambiente, é o meio social, a sociedade, que todo mundo faz parte, que a gente tem direitos e tem deveres, né, pessoal? Então a gente tem isso aí, o assunto ele mexe com isso. E a partir desse meio é que esses instintos naturais eles serão ou não liberados. A gente tem tudo isso dentro, instinto de raiva, de sede, de caça, a gente reage diante de alguma coisa. Então, patologias que são essas doenças, deformações, vícios, taras, desejos ocultos. Então é isso que o assunto mexe, né? Então a gente tem aí principalmente essa questão do meio, né? Então para o tema, o meio ele é um fator determinante. Quero dizer que isso para o assunto a gente tem que dizer que sim, que é verossímil, que é verdadeiro. Então o meio influencia o homem para os autores naturalistas. Na vida real pode ser diferente, mas a gente não pode ir contra, certo? Então, para o assunto, o meio, tanto sendo de um jeito quanto de outro, ele vai influenciar o homem, ok? Vamos lá. Então a gente tem aí ó, essa questão da jaulinha. Vejam que nós temos, né? Eu achei ótimo porque tem essa simbologia dos extremos, né? Então, de um lado, como se fosse o anjinho e o diabinho. E aí eu vou agir assim, eu vou agir assado, eu não posso, porque a sociedade ela me barra, ela me condena sobre tal coisa. Então, tem instintos que eles vão estar presos ou mais ou menos presos, e tem uma força maior que puxa para que isso seja liberado, né? Então a gente tem nesta foto esta simbologia. E também lembrando da questão de animalização do homem, né? Que para o naturalismo o homem é um animal, certo? E que ele vai ter isso aí, a depender daquilo que ele for colocado, que ele vai se deparar com aquilo diante do meio, né? E também quando falo meio, gente, não é também assim só onde mora, né? Tem também assim, um exemplo, se eu estou em um meio escolar, né? Em um meio assim comercial, então as minhas atitudes vai depender do que está à minha volta. Então é isso que eles também ali, certo, colocam, né? Que é muito bacana, certo? Então tem esses extremos, porque o ser humano, segundo eles podem fazer qualquer coisa. Essa questão mesmo hereditária do sangue. E aí, será que filho de peixe, peixinho é o que o pai ensinou, o filho vai sempre seguir? Será que ele não tem a essência, que é isso que o assunto também discute, certo? Então, são coisas complicadas, mas que são pontuadas por esse estilo e por essa visão de mundo que o naturalismo teve, certo? O que eu quero que vocês tenham sempre em mente é isso. O natural aqui, no caso, será esse instinto, essa essência que a gente já nasce, ok? E que a sociedade, que esse meu meio vai fazer com que eu, né, haja e façam coisas diante disso, daquilo que eu observo, daquilo que colocam para mim a situação, né? E aonde eu vou, sim, claro, morar. Então a gente tem aí esses extremos, ok? Bom, eu achei esta foto muito bacana também, porque vem aquela famosa frase lobo em pele de cordeiro, né? Então, por quê? Porque os instintos estão escondidos, né, pessoal? Então, como diz, não confie no outro sempre, porque diante de uma atitude, o outro pode reagir como você nunca esperou. Então, tem isso aí, tem essa explicação. E esses assuntos, realismo, naturalismo, já falando da fase romântica. Então, eu acho muito bacana porque a gente vivencia mais isso, né? Apesar da fase romântica ser muito fantasiosa, mas tem também isso. No realismo, a verdade aparece mais. Naturalismo, aí junta uma coisa com a outra. Realismo não nega o naturalismo, claro, né? E o naturalismo também, não. Então eles vão ser convergentes, certo? Tanto que chama, muito livro coloca real naturalismo. Então a gente tem exatamente isso, dessa comparação do ser humano
ser assim esse bicho, esse animal, ok? E que ele pode ser manso ou não a partir dos seus estímulos, a partir aí também do seu meio, diante das situações em que ele for, gente, colocado, né? Por isso que tem gente que, tipo, às vezes, vamos supor, você conhece alguém que nunca pensou que fosse capaz de matar o outro, mas ninguém sabe, e não pode julgar, porque tem essas essências. E aí a gente nasce puro, a sociedade corrompe, tem tudo isso também, tem esses questionamentos. Então, o assunto, ele coloca isso. Então, esse natural é o que o homem traz, porque independente de meio, de raça ou de momento histórico, cada um vai ter a sua essência. Ok? Muito bem. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.